gente realmente chegou a ter o maior market share do mundo nesse segmento de startups aqui no Brasil, sob minha liderança, vai ter empatia de realmente escutar o cliente. E a cultura da Amazon é muito forte nesse sentido, né? A empresa que se define como a mais obcecada pelo cliente. E se eu te dissesse que esse cara cofundou uma fintech que quase virou unicórnio, foi acelerado no 500 Startups, Endeavor e Visa, e já deu mais de 200 palestras em 3 continentes, o convidado é uma das personalidades mais admiradas no ecossistema de startup brasileiro. Ele construiu do zero a área de startups da AWS Brasil e cloud da Amazon, cofundou ZigPay, fintech que se fundiu e hoje opera em centenas de eventos e estádios pelo mundo, incluindo o Estádio da Luz, de Benfica. Morou mais de 15 anos no exterior, fez mestrado na Austrália, especialização no INSPER, em Stanford e fala fluentemente inglês, espanhol e francês. Fred Santoro, seja muito bem-vindo ao Growthcast. Muito obrigado, Thiago. Lindas palavras. Assim me emociono mesmo. Começar assim foi bom demais. Hein? Tá vendo, cara? Poxa, isso é pra gente ver a importância, né, de um cara que nem você movimentando esse ecossistema e acelerando. Muitas vezes a gente vê o empresário brasileiro sendo visto como vilão, né, como sendo algo negativo e, cara, não, velho. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é desafiador empreender e parabéns pelo teu trabalho e pela tua trajetória, cara. Sem dúvida. Parabéns a todos nós, né, empreendedores, né? Com certeza aí somos quem está carregando o país nas costas, né? Junto com a gente, Alexandre Klepper, Head da Growth Edge, pela primeira vez se apresentando como Edge. E aí, Klepper? Não, felicidade estar aqui, né, Thiago? Felicidade maior é você começou a acertar meu nome agora. Pô, cara, tanto Growthcast com meu nome errado, não tava me aguentando. Mas a gente acabou fundando junto agora a Growth Edge, que é uma spin-off da Growth Machine, um braço 100% tecnológico. E, pô, eu fico feliz. Até eu tenho uma história junto com o Fred, então, desse primeiro episódio como Growth Edge, ele tá aqui nesse momento, pra mim, é maneiro pra caramba. Deixa eu te falar um negócio, você que tá assistindo. Se você tá ouvindo isso pelo Spotify, você pode dar 5 estrelas e marcar em seguir. Toda vez que eu lançar um episódio novo, você vai ser avisado. Se você tá assistindo pelo YouTube, cara, marca no botão se inscrever e no sininho. Meu time fala que quase 80% das pessoas que acompanham o Growthcast não são inscritas no canal. Sabe o que isso faz? Isso faz com que quando eu lanço um conteúdo novo, você não seja avisado. Aproveita, já deixa a sua curtida e faz um comentário importante. Quem que você gostaria de ver aqui no Growthcast? Quem sabe eu não trago na próxima edição. Por último, tô fixando no primeiro comentário o link para você entrar para o desafio de 5 a 50 clientes nos próximos 20 dias. Nele, você vai utilizar inteligência artificial, modelos prontos e processos que você copia e cola e consegue conquistar de 5 a 50 clientes nos próximos 20 dias. E lá dentro ainda tem um jogo chamado Lord of Sales, que o cara que mais executa ganha R$10 mil em serviços da Growth Machine. Então, já vai lá, se inscreve agora, aproveita, deixa de dar desculpa. 2026 vai ser o ano que vai separar os empresários que têm processo comercial dos que não têm. A gente só tem 200 dias para trabalhar esse ano. Tem Copa do Mundo, tem eleição, tem um montão de coisa. Então, vai lá no primeiro comentário. Fred, cara, como é que foi essa jornada, né, de você criar do zero a startups da AWS no Brasil? Como é que foram esses desafios? Como é que você escalou os caras a 1 bilhão em vendas? Legal. Primeiro que essa foi a jornada aí, talvez, mais fácil da minha vida, porque Sério? num grupo tão gigantesco. É porque a AWS, né, a Amazon, né? Então, se eu falasse qualquer coisa diferente, seria, né, muita hipocrisia do meu lado, porque fundar startup e perder do zero que é bem difícil. Fundar com recursos, né, com dinheiro, né? Enfim, eu tinha pessoas no meu time que ganhavam entre 500 mil e 1,5 milhão de reais, né? Que ganhavam menos ou mais. Então, eu tinha acesso a talentos sensacionais. E, obviamente, também aqui no Brasil, para essas big techs, né, acaba sendo entreposto comercial. Né, o produto já chegou pronto aqui, as operações estavam redondas. Né, a empresa de 1,5 milhão de funcionários, né, 25 anos de história na época, quando eu comecei. Então, sem dúvida, foi mais fácil do que lançar a raquete do zero, por exemplo. Né? Mas realmente o principal drive desse sucesso aí, porque a gente realmente chegou a ter o maior market share do mundo nesse segmento de startups aqui no Brasil, sob minha liderança, vai ter empatia de realmente escutar o cliente. E a cultura da Amazon é muito forte nesse sentido, né? A empresa que se define como a mais obcecada pelo cliente. Então, o que eu coloquei lá de pauta principal para o time, né? Que é o time não somente de venda, né? De arquiteto de soluções, de marketing, de SDR, enfim, uma organização completa para atender aí milhares de startups, era, de verdade, tentar escutar qual era a necessidade do cliente, porque cloud, né, é a commodity de maior valor agregado que existe. Para o cara consumir mais cloud, basicamente ele tem que ter mais sucesso. Então, ao invés de a gente estar vendendo cloud para eles, né, eu coloquei esse mindset de go beyond tech. Né? Como é que eu faço o cara crescer? Porque ele crescendo, ele vai consumir mais cloud conosco.
né? Então, o cara precisava de investimento, startup, né? É uma das coisas que mais movem o ponteiro ali do seu crescimento, é investimento inicial ali de venture capital. Então, a gente construiu uma relação extremamente escalável de parceiros, né? Tantos hubs de inovação ou corporate venture capital, né? As investidoras de grandes enterprises e especificamente fundos de venture capital espalhados pelo Brasil, para eles serem parceiros da AWS. Então, sempre que eles faziam investimento, eles já aproximavam as startups da gente, né? Às vezes é uma startup que estava maior e estava precisando mais era conexões com clientes, e visibilidade. A gente soltava uma nota na imprensa para eles, botava ele no AWS Marketplace, apresentava, né, sentava numa mesa para vender o serviço da startup para um outro cliente, né? Então, e de forma escalável, a gente construiu plataformas para isso, né? Para justamente nos tornarmos mais do que o vendedor de AWS para ele, um vendedor dele para o mercado. É isso que o sucesso do cliente é o nosso sucesso. Cara, assim, uma coisa que a AWS é minha referência, eu falo isso desde o início, né? Porque a gente começou como uma empresa de educação / serviço, assim como a AWS começou como um e-commerce, né? E no meio do caminho a gente virou uma empresa de tecnologia, né? E foi um pouco também do que eu vi que o Bezos fez, né? Porque para ele conseguir ter a eficiência necessária com a margem apertada que ele tinha com o e-commerce, ele precisava ser muito bom em cloud, cara, em balanceamento, e essa tecnologia que ele construiu foi o que criou a AWS, que hoje corresponde a 150% do resultado operacional da Amazon. E aí eu pensei, puta, velho, vou para um negócio de baixo risco, baixa margem, muito tradicional, que é serviço, né? Mas eu vou ter um grande laboratório de aprendizado aqui para criar tecnologia. Daqui nasceu o GS Engage. Do GS Engage, a gente percebeu que 80% dos clientes que não tinham sucesso, eles não tinham sucesso principalmente por conta da alta rotatividade de SDRs. E aí, quando, cara, a tecnologia de voz ficou madura, a gente foi lá e lançou o nosso SDRA. Então, eu estou fazendo algo muito parecido, né? E uma coisa que eu sempre me inspirei muito na Amazon, que eu dediquei uma energia alta, foi a construção de cultura, né? Eu lembro até hoje, cara, que lá no início da Growth me chamaram para fazer uma reunião na Amazon, lá na torre ali, do lado do JK Iguatemi, que fica ali até hoje, né? Sim. Cara, a primeira coisa que me impressionou é que o que você lê sobre o Bezos, sobre a austeridade, de fato é real. Eu já fui no escritório de todas as Big Techs, né? Você vai cara, o escritório da Salesforce, mano, deve ser muita grana que os caras botam, porque parece uma casa da fazenda, né? E os móveis são os mesmos fornecedores de todo lugar do mundo, porque o Bernie Huff não quer que nenhum funcionário que visite a operação fale, o do Brasil tá melhor do que o da França, sei lá o quê. Então, todos são idênticos, então ele traz uma mesa caríssima lá, de sei lá de onde, pra ficar igual. Cara, a AWS, cara, as paredes parece que estão velhas. As mesas, cara, desgastadas. Eu cheguei a pensar, será que eu não contrato alguém pra ficar fazendo assim em cima pra parecer que tá mais velho? É o branding. E, então, assim, você entra e você sente, cara, tem austeridade aqui. Não tem ninguém ostentando. Por mais que aquele metro quadrado deve ser caro pra cacete, né? E é um dos princípios de liderança lá, justamente, né? A frugality, ser frugal. Né? Se for para gastar dinheiro, que seja de uma forma que torne a empresa mais eficiente e eventualmente barata para o cliente. Então tem justamente essa questão aí, que eu sofri um pouquinho, por exemplo, por mais que eu era diretor lá, classe executiva eles não dão para diretoria. Quem quiser que pague a diferença. Econômico. Então, obviamente a gente viajava, 70% do meu tempo estava fora, né? E aí a gente acabava fazendo esse investimento aí por causa da cidade. Mas é uma coisa que é muito mais que simplesmente para economizar, é para mandar uma mensagem. Inclusive o próprio Bezos, nos primeiros anos da Amazon, a mesa, né, como essa aqui, era uma porta. Era uma porta. Entendeu? Então, essa foto é bem famosa. E atrás dele tem um cartaz, né, escrito Amazon.com. E isso que permite eles inovarem muito mais do que qualquer das concorrentes aí, talvez, porque eles estão sempre... eles gastam muito mais em P&D e pesquisa e desenvolvimento do que o padrão do mercado. E o Bezos tem uma cabeça muito de longo prazo. Então, ele não se preocupa muito com o resultado de curto prazo para o acionista. Tanto que ele não distribui dividendos. Eu sou acionista lá há muitos anos, nunca recebi um centavo de dividendo, né? Se quiser, eu vendo a empresa e normalmente com valorização, né? Que tem crescido bastante aí nos últimos 30 anos. Né? Acho que depois, assim, cara, vale um episódio inteiro sobre o Bezos, porque é bizarro. E eu acredito que ele vai fazer uma nova virada, né? Porque o que ele começou a comprar de supermercado, físico, caramba, ele sabe que 40% de tudo que a gente gasta é com comida, né? Então ele vai agora, tipo assim, ele usou o e-commerce para financiar a tecnologia, comprou tecnologia. Tecnologia é 150% do resultado operacional, ele vai financiar a compra de espaços físicos. Espaços físicos, inovação da Amazon, automação, caramba 4, ele vai tomar rede de varejo, né? Então o cara, meu irmão, o cara, aquilo que o Phil Collins fala no Feita para Adorar sobre flywheel, ele é flywheel o tempo inteiro, né, cara? Foi a primeira coisa que eu fiz da Raqueto quando eu comecei, foi justamente qual é o flywheel da Raqueto.
né? Como é que a gente retroalimenta o ecossistema. E só complementando em relação ao Bezos, a última notícia principal é que ele quer entrar forte também na manufatura, né? Ele tá abrindo um fundo de 100 bi aí para indústria mesmo, né? Então, com certeza, ele pretende verticalizar aí alguns outros setores, Não, né? e assim, o poder do cara é tão absurdo, não sei se você viu isso, que ele fez um tweet falando, cara, vou entrar na indústria de seguro. Os caras, todo mundo caiu 5%. É irado, né? Irado. Ou seja, ele tirou 2 bi da Bolsa de Valores com um tweet, né? Esse é o Surreal. poder do cara. Mas, cara, voltando pro tema startups e ecossistema né, e como construir isso, assim, você é visto como um cara que fez muita diferença no ecossistema, né? Como uma das principais referências. Cara, por que você acredita que você pegou esse cunho? Por que você é reconhecido dessa forma? O que você fez de diferente? Tanto nessa ponta de relacionamento quanto de geração de valor para o ecossistema. Muito legal. E talvez isso foi até o motivo de eu ter sido até contratado pela AWS na época. Porque eu era cliente. Então eu sofria as dores. Eu venho, né, Fala um pouquinho mais perto aqui, só eu pra... venho intercalando minha carreira entre executivo e empreendedor há muitos anos. E aí, justamente por ter sofrido como empreendedor, e na época era cliente da AWS também, eles perceberam esse valor. Melhor do que trazer um cara da Microsoft, do Google, é trazer um cara que entende a fundo o cliente, porque esse cara vai pensar diferente, vai ter um tratamento diferente com os clientes para justamente construir coisas que escalem, pensando pela visão do brasileiro, do empreendedor latino-americano que a gente tocava Latam, não somente das regras que saíam endurecidas de Seattle para cá. Então, a principal coisa aí é a empatia verdadeira, né? Para justamente tentar ajudar, porque eu sofri muito pessoalmente, né? Fundando empresas, quebrando, ganhando dinheiro também, graças a Deus. Mas, assim, nem sempre dá certo, né? O dia a dia tem um custo pessoal muito forte, né? Tem pessoas que se separam, se afastam dos filhos, enfim. Tem problemas pessoais gravíssimos por causa do CNPJ, né? Então, acho que o principal, se fosse falar uma das coisas, eu acho que foi justamente essa empatia que eu tenho com o empresário de uma forma geral, né? Fred, mas eu acho muito legal a tua história, cara, porque antes de chegar na AWS, primeiro que a gente tá na AWS Startup hoje, e dá pra sentir algumas das coisas que até eu aprendi com você na época que a gente se conheceu, ainda perduram lá. Então esse ponto de, poxa, quer ajudar, etc. Quando a gente chegou pra conversar com eles, cara, no final do ano passado, aí a pessoa que tá atendendo a gente, né, colocou vários programas, vários pontos que a gente podia ter, etc. Já de cara, a gente não tinha nenhum bônus de nada ali, e crédito, etc. Ela colocou vários pontos. Ela falou, pra que tudo isso? Ela falou, não, que isso aqui vai ajudar vocês nisso, isso aqui vai ajudar vocês nisso aqui. E aí, na hora que eu trouxe pro Petro, eu falei, cara, tudo isso. Ele falou, irmão, o que eles estão ganhando, né? A gente não vai pagar nada pra fazer essas coisas, pra fazer Eles esses têm uma testes, visão pra de estar muito junto. longo prazo, cara, isso é bizarro. Aí eu trouxe pra eles, né? Eu falei, cara, o que vocês estão. Eu falei, em contrapartida. Ela chama Carol. Eu falei, Carol, em contrapartida, o que a gente faz? Ela falou, cara, em contrapartida vocês vão ter sucesso. E aí, uma hora vocês vão começar a usar a gente. Quando vocês estiverem dando certo, a gente vai dar também. Então vamos junto. E eu acho isso muito maneiro, cara, porque. Pô, quando olha pra tua trajetória, quando você chegou na AWS, você já tinha até feito um exit, né, cara? Você já, igual você falou, já tinha feito, sofrido, quebrado, dado certo, mas esse ponto, conta um pouquinho pra gente, se você puder, como é que foi chegar lá com uma visão do empreendedor que já deu certo também? Que esse ponto eu acho maneiro. Infelizmente não tinha sido um exit tão gordo, né? Mas foi um exit, pô, foi um E exit. foi super legal na prática entender também que eu não tinha trabalhado ainda, eu tinha trabalhado em empresas de fora, mas nunca num americano, né? Então você vê por dentro uma empresa como a Amazon funciona, é uma MBA possível. Então foi muito pela experiência e também era um nível de salário que eu nem sabia que existia no Brasil também, devo admitir. Quando eu cheguei lá, eu me dei super bem mesmo. Mas a verdade é que, poxa, a vida é um sobe e desce muito forte, né? E se a gente não ficar olhando para número o tempo todo, provavelmente vai dar errado. A Amazon faz isso não é porque é bonzinha só, não. Né? É porque realmente vende e funciona ser bonzinho, parece, né? Mas a partir do momento que, por exemplo, o iFood entrou na AWS com um voucherzinho de crédito de $10.000. Quando eu saí de lá, estava gastando $8 milhões por mês. Hoje, Caramba. provavelmente, muito mais. Não sei se continua lá ou não tá. Eu já não sou mais da AWS, nem sou do iFood. Mas, assim, na minha época, o LTV era 36-1, depois de 3 anos. Esse mesma galera que entrou nesse LTV, né, de uma forma geral, de startups pelo mundo, continua aumentando o LTV lá. Então, essa questão especialmente num ativo tão estratégico como o cloud, é um programa que funciona demais, ajudar e dar créditos e fazer acontecer, né? Porque realmente o cara acaba ficando ali com sua arquitetura quase presa, né? Que você migrar ou se tornar multi-cloud é sempre difícil, né? Então, é uma das estratégias mais brilhantes que eu já vi de growth, é justamente você conseguir botar o cara para dentro internamente logo cedo numa coisa tão estratégica como o cloud, né? Cara, e vou te falar, uma coisa que me impressiona muito na Amazon é isso mesmo. Cara, você paga o que você usar, né? Os caras não te fidelizam, os caras não te ferram. Eles podem até te dar algum benefício de longo prazo maior, mas dificilmente. Agora, por um outro lado,
Cara, a gente usa HubSpot como software de marketing e vendas. E a maneira como ele foi contratado dentro da Growth, a gente acabou contratando muito mais do que a gente precisava e o time de pré-vendas usava o HubSpot. Cara, ontem fiz reunião com os caras, eu falei, gente, eu tirei 20 usuários que agora está usando o nosso próprio software, a gente não precisa mais de vocês. Tem 3 módulos aqui que a pessoa contratou, eu não entendi muito bem porque ela fez isso, eu precisava que vocês, cara, me ajudassem, né? Puta, eu quero transferir parte desse investimento em mídia, eu vou gerar mais lead, minha base vai crescer, será que a gente não pode fazer uma parceria? O cara, não podemos, não muda nada. Eu falei, cara, mas como todo contrato é possível sair. No Brasil nos Estados Unidos não. E o nosso contrato é americano e nós vamos fazer o que está no contrato. Eu falei, irmão, eu tenho uma capacidade de influência alta, meu perfil bate quase 30 milhões. Eu não gostaria de começar a ter que compartilhar isso na internet. Você acha que isso vai ser necessário? A gente não gosta desse tom de ameaça. Não, eu não estou te ameaçando. Eu só vou contar o que está acontecendo. Porque assim, ou a empresa é parceira, ou não é. Você vai ter que querer renovar meu contrato em setembro. Eu posso até não ferir, mas, cara, eu não continuo em vocês a partir de setembro, porque se vocês não estão sendo meu parceiro agora, só que é completamente diferente quando você vai ver o que a AWS faz, né? Isso daqui vai virar um corte e vai pro Instagram, tá ligado? Não, claro. E é fato que é um grande diferencial, não é à toa aí que é líder de mercado e referência para muita gente boa, inclusive para você, né? O cara que cria um negócio lá em Seattle é referência para um empreendedor brasileiro que está construindo, né? Enfim, a cultura é espetacular mesmo lá. Total. Agora, cara, o que você considera, né? Quantas startups passaram pelo programa nesse período que você teve lá para bater 1 bi? A mais de 10 mil, né? Cara, o que você considera que são os principais erros que eles cometem, tanto pela perspectiva de negócio quanto pela perspectiva de tecnologia, Fred? Assim, parece clichê, né, falar, mas sempre é pessoas, né? No final do dia, as coisas mal alinhadas, né? Então, falta de pesquisa de mercado, né? Isso aí, para mim, é uma das coisas número 1 mesmo, é você conversar a fundo, né, com potenciais clientes, né? Você conhecer a fundo um potencial sócio, você conhecer a fundo um potencial colaborador, né? E, infelizmente, isso acontece por falta de dinheiro mesmo, que tem que correr, né? Então, essa aí, principalmente, eu acho que é a coisa número 1, porque desencadeia o resto dos problemas, né? Porque pô, você tá pensando em resolver um problema, tá apaixonado, e de novo, clichê, mas você acha que aquele problema é importante o suficiente, mas o cliente eventualmente não, né? Ou você tá tão louco pela sua solução que você nem pensa de uma forma mais barata, mais eficiente, rápida, né? De servir aquela solução. Então, acho que o principal é sempre falta de pesquisa mesmo, e depois falta de capacidade de atrair gente boa, né? Isso é fato. Não, eu não tô falando de, quero mentor, não sei o que, não. De realmente ter gente boa no dia a dia, no bumbo, e ter pô, a falta de arrogância de escutar de verdade, né? A gente, quando é jovem, a gente é muito arrogante, né? E em startup tem muito jovem que entrou. Tanto que a absoluta maioria das startups que dão certo, a galera tá mais velha um pouquinho. Eu mesmo já fui muito mais arrogante, né? 20 anos atrás. Você provavelmente também. A gente vai aprendendo, vai apanhando, né? Então, saber escutar é fundamental, né? Nossa, cara, e é engraçado que vem um filme na cabeça quando você fala isso. Eu falei, cara, quantas vezes eu fiz besteira, mas uma coisa interessante que aconteceu com a gente dentro da Growth, né, cara, assim, uma vez eu liguei pro Léo, fundador da Cortex, que falei, mano, tô na dúvida se eu vou botar mais energia em serviço ou se eu faço tecnologia. Aí ele falou, que múltiplo você quer? Você quer de 2 ou de 10? Eu falei, pô, óbvio que eu quero de 10, então você vai ter que criar tecnologia. A minha ideia, Fred, era criar o braço de tecnologia junto da Growth, ver esse braço crescer e depois ele ficar maior do que a ponta de serviço que escala numa velocidade muito menor. Por exemplo, a Prospect AI cresce 19% ao mês, né, enquanto a área de serviço cresce 40%, 60% ao ano, que é um crescimento bom para a perspectiva de Brasil, principalmente no cenário econômico, mas, cara, 19% ao mês é uma coisa de louco. E aí, cara, deixando as duas empresas juntas, tô eu numa reunião de vendas, e aí o coordenador de vendas fala assim, não, tô fazendo reunião com o time de produto pra gente conseguir agora criar uma versão da Prospect AI só o WhatsApp, que a gente vai conseguir chegar num valor inferior a R$2.000 e com isso a gente vai vender mais. E assim, cara, a gente tinha Genial Investimentos, Localiza, Cirela, precisando de integração, de atenção. Aí eu vou lá na mesa do Clepa, o Clepa tá em reunião com um cliente que paga R$2.500, 1h30 resolvendo a bucha do porquê que o cara mandou um volume alto de mensagem e a Meta bloqueou o WhatsApp. Aí o que eu fiz? Eu falei, mano, tá tudo errado nessa porra, as duas culturas juntas vai dar merda. Eu falei, ó, time de IA, senta pra cá, vocês não falam mais com os caras de cá. Time de educação, senta pra cá, vocês não vão perturbar mais os caras de IA. Investimento em tráfego pago, a gente gastava R$200.000 por mês em mídia paga via Meta. Eu falei, mano, congela essa porra agora. O que a gente vai fazer é ABM, Outbound, Enterprise, e a meta do Clepa é conseguir ter um crachá da Genial Investimento. De tanto que ele vai lá, ele tem um crachá como se fosse colaborador dos caras.
Então, assim, essa cagada eu tava fazendo dentro da minha empresa. E olha que, porra, meu irmão, eu já acompanhei muito a operação comercial. E o que você acha dessa mistura? Não faz sentido, né? Na verdade, com certeza é legal porque se retroalimentam bem, né? Obviamente a parte de comercial, seu principal cliente laboratório para sua solução você vai oferecer no mercado depois. Então tem um valor estratégico aí bem importante, né? Até porque a maioria, por exemplo, voltando ao exemplo da Amazon, dos produtos que são criados pela Amazon, eles, né, escutam do mercado, mas são de mecanismos internos de pesquisa, porque eles, né, o comercial que está na ponta escutou alguma coisinha e tem como repassar esse feedback para estimular o time de tech a criar algum produto, né? Dito isso, acho que tem tudo para ser muito vantajoso, né? Você fazer parte de um mesmo ecossistema, mas você fez perfeito, né? Tem que separar os negócios, porque em algum momento os conflitos dificilmente vão estar sempre alinhados, né? Então, eu acho que foi uma ideia brilhante que você teve, e principalmente você vai conseguir resolver a dor de um cliente de uma forma muito mais estratégica, porque você conhece ele a fundo na parte de serviço, né? E coisa que uma empresa talvez de IA nascendo não teria, né? É o nosso principal ativo. Porque IA, assim, toda semana tá morrendo centenas de empresas de IA. Tá super barato criar um monte de coisa. O exemplo da HubSpot que você acabou de falar é perfeito, né? Eu sou totalmente anti-SaaS, por exemplo. Eu acredito muito no que você está fazendo. E como é que você faz esse crescimento para seus clientes, que pode ter eles mesmo criando suas soluções, sendo o parceiro principal deles. É, E no caso específico aí de soluções, como você vem criando aí via WhatsApp, que eu acredito muito, né, em tudo relacionado a evitar fricção, né? Então o cara já tá no WhatsApp, tem que ser ali conversational commerce, tem tudo morrer ali dentro. O que você tem feito é bem legal para ajudar seus clientes a servirem melhor seus próprios clientes, né? E aí tá ainda mais amarrado com você. Então, assim, eu acho que é muito boa a sua visão de separar as empresas, mas ao mesmo tempo, né, elas são influenciadas por você, né, pela liderança. Então, isso é uma coisa muito legal. O Fred, Então, só jogando pra você ainda esse tema. Cara, quanto tempo tem que a gente fez a mudança de mesa da IA? tem 2 semanas. O que você percebe de diferença, cara? Primeiro que parecia um cenário de guerra, assim, cara. Você tinha isso que a gente falou, né? Eu falei, a primeira coisa que eu falei. Começa primeiro um conflito de cultura. Muito que a grande. galera não gosta. Muito grande. Então imagina, a gente tem. A gente tem algumas coisas lá do fechamento que a gente faz. O fechamento é sempre um evento pra gente, né? Daí que o Thiago, eu cheguei de manhã, eu tava na padaria, cara, tomando café, ele falou, vem aqui pra eu falar com você. Ele falou, a gente tem que separar essa porra, não sei o que a gente vai fazer. Eu falei, quando? Ele falou, agora. Ele, onde é que você quer ficar? Eu falei, cara, eu quero ficar aqui. Aí ele, beleza. A minha primeira ideia, cara, era sair de lá. Eu falei que a gente tem que ter outro escritório. Ele falou, não, a gente vai pagar, não tem dinheiro. Onde é que você quer ficar? Eu te dou umas mesas. Eu falei, aqui. Ele falou, beleza, então vamos separar. Cara, a gente pegou uns panos de exército, a gente literalmente separou, cara, pregando pano no teto. Aí, cara, o povo começou a ficar louco, né? Os outros diretores olharam falando, poxa, porque... Tá parecendo uma favela. Parece uma favela. Como que a gente vai receber cliente no meio dessa merda aí? A gente falou, mas é uma startup, eu achando do caralho, né? Que eu falei pro Thiago quando eu vim pra Growth, cara, e tu me conhece, né? Eu falei, cara, eu nunca quis ser executivo. Tipo, poxa, diretor de... não, cara, eu queria ser empreendedor ali dentro. Pra mim sempre foi uma startup, agora eu tava com um cara. E eu te respondendo, cara, deu 2 semanas que a gente fez isso, e eu senti uma diferença grande, sabe? Porque... Primeiro, a gente não ficou 100% isolado, mas a gente tem uma mesa só nossa. Então, antes a gente tinha gente de CS, cara, o cara atendia High Growth, que é um nosso mastermind, o outro produto e IA. Agora não, o CS de IA é o CS de IA. Aí a gente tem agora tem vendedor só de IA. A gente tem a galera de produto que veio lá do Rio de Janeiro pra cá, né? Quem é de negócio eu fiz questão que tivesse aqui. Tá aqui também. Então agora tá todo mundo numa mesa só, cara. Se dá um problema no cliente X, a pessoa que tá tomando a mijada do cliente X porque deu um problema, ela tá na minha frente. Aí ela começa a me olhar assim, ó. Aí ela tira o microfone. Como é que resolve tal coisa, não sei o quê? Aí eu falo, desse jeito aqui. Daí a gente vai lá e faz. Então é muito mais rápido conversar com o time, entendeu? Antes a gente pra tava... nascer e errar menos, né? Com certeza. cara, e antes a gente tinha um negócio, até não sei se pode chamar de conflito de interesse, Fred, Thiago, mas assim, o cara tá atendendo um cliente que paga 10 mil pra gente de A, e ele paga um cliente que pagou, e ele também atende o mesmo cliente que paga 200 mil por ano pra fazer parte do Mastermind. E aí tá os dois com problema. O cara tem que escolher como priorizar, cara. Como que ele vai priorizar? O outro cara lá, entendeu? Então, o que eu percebi, cara, é que a gente tava ficando lento. Então eu fui no Gabriel, aí o Gabriel falou, pô, tu tá fazendo uma demo, a IA levou 12 segundos pra fazer uma resposta. Eu falei, tá sabendo disso? Aí ele, não. Eu
Falei, caralho, mano, como é que a gente pode ser desse tamanho e a informação não tá circulando? E aí, quando eu vi o time de vendas querendo fazer estratégia para CSMB, enquanto a gente tem contrato de 1 milhão, que a gente precisa passar imagina. pela área de homologação Uma e loucura. integrar com o HubSpot. Então, assim, os caras, pô, vou trazer 50 clientes que pagam R$1.000 e que vão churnar muito rápido, porque SMB é churn absurdo, ou eu vou focar nas contas enterprise que nós conseguimos trazer e que estão faltando um pouco mais de atenção, só que, porra, a hora do Clepa tá muito mais no SMB do que no enterprise. Totalmente. E Porque, aí, porque a maior volumetria de problema, né? Que a gente tem ali. E é o cara que grita mais. E é o né? cara que grita É. mais, né? É o cara. Pô, é o mesmo problema que... tá mais desesperado no pessoal mesmo. É, Não tem exatamente. jeito. E, Não, ele e precisa que até aquele negócio se pague, ele não pode esperar. a AWS acho que começou por quem? Pelos maiores clientes, pelas enterprises. E depois foi descendo. Por isso que a área de startup foi a última a criar. E tem que ser assim basicamente quase todos os negócios. Para errar, para pesquisar, é bom pesquisar internamente, ver uns clientes ali que estão dispostos a testar produto, que é a fase que vocês já passaram. Né? Mas o principal diferencial de vocês é que se você fosse uma startupzinha nova criando exatamente a mesma coisa, você não ia ter a inteligência de dados que vocês estão trazendo, esse histórico todo de negociação. Não estou nem falando do cliente. Eu estou falando de histórico de problema, né? Já foi resolvido. Para treinar sua IA. Porque hoje é muito fácil criar uma startup de IA. Eu crio 30 hoje. A gente aqui é rapidinho. Lovable, né? Né? O problema mesmo é ter o Você gosta, né, histórico cara? para treinar, né? Vocês têm aí 10, 15 anos, 20 anos de experiência. Vocês treinam os seus modelos, né? Esse é o grande diferencial. Por isso que toda semana tá morrendo um monte de startup baseado em alguma feature que um Claude da vida lança, um GPT da vida lança. Só que aquelas que estão nascendo, né, dentro de um ambiente que já tem histórico, isso não tem preço. Esse é o grande valor das coisas, é justamente o histórico para você treinar a IA a servir melhor aquela indústria. Agora só pegando um gancho. Você falou que você não acreditava que um executivo no Brasil ganhava o salário que você tinha, né? Cara, assim, ó, deixa eu te explicar um segredo das redes sociais. Tudo é corte e polêmica, tá? Aí você fica à vontade do que você está disposto a falar ou não. Mas assim, você fica à vontade de falar quanto você ganhava ou não? Ganhava mais que jogador de Série A aí alto. Mais de múltiplos 7 dígitos por ano? Múltiplo de 7 dígitos. Eu ganhava mais de alguns 7 dígitos. Alguns 7 Menos dígitos. de 8 dígitos, sim. Quase 8 dígitos, vocês viram, Quase né? 8 Quase 8 dígitos. Certinho. Cara, como é que alguém sai de um salário de quase 8 dígitos pra empreender? Me explica essa porra que eu não obviamente, sei. né? Porque assim, o teu salário anual é exit de muito empreendedor, Queria tá, adrenalina, né? Queria adrenalina. É isso que ele queria. cara? mas- Quer saber, mulher? Essa vida tá muito boa, cara. Aí ele foi lá, ele fez 3 filhos e por pediu isso que agora eu tô demissão, né? desesperado de novo. Mas basicamente é uma questão de vontade de empreender, né? Questão de querer construir um legado maior por si só. Enfim, eu tinha, né, vontades mesmo, né? Isso desejo que não tem que tire. E graças a Deus eu tinha juntado uma coisa para tomar essa decisão. Já tô 4 anos aí que eu voltei a empreender. É sofrido, muito mesmo. Mas assim, a maioria das empresas, né, demora 5, 10 anos para começar a dar certo, até encontrar ali, encaixar um modelo. Com a Raquete não é diferente, né? Ele tá sofrendo ainda também. Tá longe das planilhas iniciais, mas eu acredito que a gente está construindo uma coisa muito legal aí que vai ajudar muita gente. Mas a decisão principal mesmo é a questão de que às vezes o dinheiro é maravilhoso, eu adoro, né? Mas tem uma hora que você tá tendo mais probleminha interno, olha, brigando com um indiano lá em Seattle do que com o mercado, do que com o concorrente. Tem hora que começa a irritar também, né? Tem coisas boas. E outra, que eu queria ter filho, tava o tempo todo viajando pelo mundo, né? O que era maravilhoso, óbvio, mas ao mesmo tempo eu queria estar mais perto de casa, tá em outro momento da carreira, né? Mas sem dúvida foi algo que até hoje a gente sofre, mas eu quero crer que vai dar certo, que a gente trabalha bastante, né? Cara, explica esse conceito que você criou de Venture Market. O que é isso e por que a Raqueto é a primeira do Brasil? Na prática ali, a gente nasceu como ecossistema, e a gente usou esse termo venture ali por falta de melhor, porque que foi o tema inicial ali para soundbite de press, né? Que é basicamente ajudar startups a captar. Mas o que a gente estava realmente aí de proposta a fazer, e estamos, resolver um problema. 91% dos pedidos de crédito em bancões feitos por PMS são negados. Né? 91%? Então, como eu tinha muito acesso a startup, eu falei, vou fazer esse negócio aqui, voltado inicialmente para startup, vou fazer nosso go-to-market, testar, errar, acertar, né, e começar a crescer essa história. Mas hoje de captar recursos para qualquer tipo de PME. Já fizemos grandes franquias, já fizemos incorporadoras imobiliárias, enfim, vários tipos de deals que é ajudar essa empresa a captar recursos. Tá? E podem captar recursos de forma pública ou privada. A gente já vendeu fintech por mais de 200 milhões de reais a um grande banco, ou já captamos aí várias rodadas aí de forma pública com uma espécie de bolsa de valores, que é o que a gente faz para pequenas e médias empresas. Então,
por exemplo, um condomínio, vai lançar ali um SCP para iniciar, né, suas obras. Eles podem fazer isso via Raqueto, o que é muito legal, porque mais do que simplesmente captar o recurso, ele acaba criando uma rede de embaixadores. É fazer um community marketing através da nossa plataforma, que é comumente chamada de plataforma de tokenização, em que a gente tokeniza ativos reais. Não tem nada a ver com Bitcoin, criptomoedas, nada. A gente cria tokens, né, pedaços de contratos de financiamento de empresas de verdade, né? Pode ser, enfim, qualquer tipo de empresa, literalmente uma fazenda, por exemplo, leiteira poderia ser. E não somente para o cara ser sócio daquele negócio, daquela empresa, mas pode ser um credor. Então, emprestar dinheiro de forma legal, homologada pela CVM, segura, transparente, né, com todas justamente as necessidades regulatórias, mas principalmente que esteja agregando, né, para aquele empresário tomador do crédito muito mais do que somente dinheiro. Né? Porque tipo, se você é um loteamento de Trancoso, você faz uma rodada, 400 pessoas investem, são 400 embaixadores daquele loteamento de Trancoso que vão estar falando que investiram 50 mil reais, 20 mil, ao invés de comprar um lote inteiro. Né? E pode ser tanto um pre-money quanto uma secundária. Pode sim. Dois formatos e, obviamente, secundária no Brasil ainda é limitada, sinceramente, mas sim, totalmente possível na nossa ferramenta e homologado pela CVM também, né? Você perguntou alguma coisa. Eu ia. Não, cara, assim, a primeira vez que eu conversei com o Fred foi num cenário onde eu tinha 24 anos, uma startup e um sonho. E na época ele acabou investindo nessa startup e a gente conversou. Não sei se tu vai lembrar, mas eu tava lá pedir ajuda na ponta de venda, que a gente não tava conseguindo monetizar tão bem. E aí, dentro das conversas, a gente chegou na falar, falei, cara, por que que você acabou investindo, né? E a tua resposta foi que você acreditava naquela galera, naquele grupinho que tava ali. Cara, a gente tava falando sobre a estrutura e essa mudança que a gente fez, agora entra uma consultoria 0800 aqui, aproveitando que você tá aqui. Que o que aconteceu? O Thiago pegou o Thiago, que é CEO da Growth, e dois diretores, que era eu e o Pedro, um de produto, outro de tecnologia. A gente pegou esses três caras e fundou uma startup ali dentro, né? Cara, eu li dois artigos. Um chama Grey Entrepreneur, do Jornal de Economias, no Jornal de Estruturas Econômicas, e outro que foi um estudo do MIT com Harvard, que chamava O Mito do Jovem Fundador. Eu até anotei aqui para te perguntar. Esses dois mostravam que, um deles mostrava que um gap de idade de 20 a 30 anos entre os fundadores era uma coisa positiva para o bem-estar da startup, e outro mostrava que um fundador de 50 anos, não, de pelo menos 45 anos, tem de 1,8 a 2 vezes mais chance de criar uma startup de sucesso do que um fundador de 30. E assim, cara, você acha que isso daí faz sentido? Porque assim, quando a gente olha para startup, a maioria vai quebrar. Você já deve ter visto muita gente quebrar. E eu vejo que muitas vezes, até o motivo que algumas coisas que eu fiz, que até você estava junto, acabou que não funcionaram, às vezes era por maturidade do negócio e das pessoas que estavam ali dentro para não ver os problemas, né? Como que você acredita nessa composição de fundadores e como que você escolhe essa galera para você, o founding team, para você investir? Você acha que tem alguma correlação? Faz sentido isso? Porque agora a gente tem a sorte de ter o Thiago junto, por exemplo, essas coisas que ele viu, poxa, galera focando em SMB e não era para focar, e o dinheiro aqui, etc. Cara, ele conseguiu ter um olhar de fora, falou, isso daqui vai dar merda, mude agora, vamos separar tudo, mas foi uma velocidade que ele colocou por experiência dele de vida, né? Que sem isso talvez a gente não tivesse. Primeiro que, por exemplo, eu só invisto em second time founders, um cara que ou ganhou dinheiro ou quebrou antes, né? Que já fez alguma empresa antes. Para mim já é uma coisa, o pré-requisito. Segundo que, com certeza, é fundamental ter gente muito mais experiente na história. A sua startup atual tem muito mais chance de dar certo porque ela não é startup, é um spin-off. Né? Então já nasce com dinheiro, com estrutura, com a carteira de cliente e com muita experiência acumulada, né? Não somente dos anos de Thiago, mas de todo mundo que está envolvido no processo. Né? Então a chance de dar certo é muito maior. E inclusive de captar recursos também é muito maior. Mas dito isso, sim, mais de 90% das startups quebram, né? Isso é fato, mas só que esse cara que quebra, ele vai fazer alguma outra coisa depois. Por isso que falar pela WSM é bom ter um relacionamento bom com essa galera, né? E isso é questão aí muito importante pra gente Quebrar, também. pra mim, é bom, cara. Pra mim, o pior era o cenário que vocês estavam na Gria, sacou? Que, tipo assim, cara, os founders diluídos pra caralho, não consegue escalar e a empresa continua. Cara, eu conheço uma porrada de empresa que tá assim 15 anos fazendo isso. Foi um dos motivos que quebrou, eu acompanhei de perto essa história, foi justamente a galera não tava mais comprada, né? Porque tinha muito pedaço com um bocado de gente que, obviamente, não tava dando dinheiro. Mas, assim, tem formas de quebrar também, né? Então, quebrar é normal, é muito comum. Eu já quebrei.
Agora você tem que quebrar, pô, com um relacionamento bom com o mercado, né? Com seus investidores, com seus funcionários, seus fornecedores. Tem que fazer um negócio legal que às vezes as pessoas falham nisso. Esquece que depois daquela startup quebrar, segue, Próximo. vida segue, né? E especificamente, aí já do lado do investidor, como tentar minimizar esse risco, né? Além de avaliar as pessoas e as métricas básicas aí de oportunidade de mercado e cenário competitivo, é diversificando. Não é indo all-in. E aí, justamente onde a Raqueto entra, que é uma plataforma de investimentos alternativos, que permite de você, ao invés de botar R$ 1 milhão em uma startup ali que você conheceu o cunhado do primo, você pode eventualmente chegar, eu vou colocar 100 mil nessa startup, 100 mil eu vou colocar no SCP de um empreendimento imobiliário lá em Balneário Camboriú, 50 mil eu vou investir aqui numa franquia de Starbucks de Ribeirão Preto. Enfim, essa é a parte legal que a gente traz para o mercado, democratização de acesso a fundraising, para muitos founders, né, ou empresários que eventualmente não tem mais limite de crédito, né? E também a oportunidade de investimento, que tipo, todos nós aqui gostaríamos de ter investido cedo no Nubank. Só Porra. que quando apareceu no mercado já era limitado a grandes cheques, né? Então é isso que te leva por dois lados, né? Realmente distribuir essa informação no mercado financeiro, né? Agora eu vejo que muita gente acha que o dinheiro resolve, né, cara? E eu tava ontem almoçando com um empreendedor que, puta, um dos acionistas do cara fez um exit de bi, então, na teoria, dinheiro não vai ser um problema. Eu acho que isso acaba criando um conforto, uma certa, puta, tá tudo bem. Gria captou muito, muito cedo. Uma Pois das é, coisas que foram tinha. muito diluídos, né, cara? Foram muito É. diluídos. E aí não sobrou E cap dinheiro table. demais o cara acaba sendo menos criativo. Cara, velho, quero ver o cara com uma folha de 1 milhão chegar no dia 5 e ver que o caixa tá zerado. O que ele não faz, irmão? Entendeu? Não, e a gente tinha, eu acho que você também, quando você capta muito cedo, olhando no cenário como empreendedor, né? No começo, na ideia, você pega bons investidores, se os caras estão comprados, você fica nesse conforto. Você, não é que você para de correr, mas você acredita que você pode errar mais do que você realmente pode, entendeu? E aí é aquela coisa, você pode errar o suficiente até que isso não te tire do jogo. E eu acho que acabou que em algum momento, se você erra e esse teu erro é tão grande que ele tira você do jogo, aí já era. Então, o Horowitz, né, o lado difícil das coisas difíceis, né? Uhum. Caraca, meu irmão, o cara faz um IPO pra não quebrar, né, velho? Assim, aquele livro, não sei se você leu, com certeza. Sim, sim. Cara, escorre uma lágrima você lendo aquele negócio, não é, cara? Cara, eu me emocionei umas 2, 3 vezes. Falei, meu irmão, não queria estar no lugar desse cara. E é um dos caras mais bem vistos hoje do Vale do Silício, né? Sem dúvida. E a verdade também é que é um cenário muito mais propício, né, ao empreendedor, né, e ao investidor também, do que aqui, né? A gente tem que fazer nossa parte também de levantar a bandeira aí para o mercado facilitar, né? Porque tem vários benefícios tributários, né, para o cara investir em inovação lá fora, né, como no Vale, que aqui a gente não tem, né? E é difícil, mas esse cara inspira muito, né? Cara, assim, o Fred, eu quero entender como é que funciona o modelo de vocês, mas falando um pouco sobre a Growth, cara, velho, a primeira vez que eu tentei empreender foi em 2013, quebrei em 300 mil, eu achava que era dinheiro pra caralho, hoje em dia todo mês eu começo quebrado em mais de 1 milhão, então, tipo, 300 mil não é nada, né, eu olho pra dentro, dinheiro de pinga. Cara, só que eu fiquei numa situação tão ruim, cara, que eu paguei o aluguel com cartão de crédito, eu abri a geladeira tava vazia, tinha água, sacou? Então, nesse mês eu fiz compra do mês com o ticket de alimentação do meu irmão, então acho que foi o momento mais difícil, assim, da minha vida por um todo. E ali eu falei, velho, porra, mano, eu sou bom pra caralho, velho. Eu não poderia estar passando por essa situação. Por que eu tô passando por essa merda? E eu entendi que era vendas, que eu não tinha entendido vendas. E eu falei, meu, eu vou masterizar essa porra absurdamente e vou dar o máximo de acesso a esse conhecimento, entendeu? Então, por exemplo, eu citei no início agora o desafio de 5 a 50 clientes. Cara, é um desafio. Só o que a gente gastou em Lovo pra fazer essa porra foi o quê? Uns 10 pau ou mais? Não, foi um pouquinho mais. Mas não passou de 15. Ficou Cara, ali. 15. Cada vez que eu abro o desafio, a gente tem um prejuízo em inscrição de quase 40 mil. Né? Tudo bem que no final, até agora, ele teve um rosto de quase 8 vezes. Então, no final, obviamente, não sou ONG, a gente ganha dinheiro com isso. Perfeito. Mas é um valor, assim, completamente desproporcional a R$ 97. E tudo que eu faço é assim, cara. Eu tento dar o máximo de conhecimento, o máximo de acesso, abrir porta. Por exemplo, esse próprio empresário de ontem, ele tava com uma ideia de, fazer IA, mas não IA igual a nossa, uma IA mais genérica. Inside Sales com tráfego pago via Facebook. Eu falei, irmão, tu vai jogar dinheiro fora, velho. Desliga essa porra e vai fazer ABM, porque você tem credibilidade para vender pro Enterprise. Todo cara que é grande vende no Enterprise. Você vai
drivar o teu time de produto a SMB e não é onde você vai conseguir escalar, porque o SMB não tem maturidade de... O problema não é o cara querer comprar, porque vender IA, meu irmão, é igual vender água no deserto, todo mundo quer. O problema é o cara ter maturidade para conseguir extrair valor disso. Então, mesmo que o cara não cancele, ele não vai conseguir ter ROI e você não vai conseguir produzir case de sucesso relevante. Então, assim, cara, eu tô muito nessa pegada do propósito. Obviamente, cara, adoro dinheiro, adoro tirar férias, adoro conhecer outros países. Cara, a Espanha é uma delícia, né? Eu preciso ir pra lá pelo menos uma vez por ano. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma bandeira muito forte do empresário. Sacou? Tipo, velho, a gente tem que ajudar esses caras. Velho. A maior parte, segundo a Endeavor, somente 1% das empresas consegue crescer mais do que 20% ao ano. Com uma Selic a 15, cara, puta, velho, Exatamente. o que eu faço, né? Cara, explica como é que funciona o seu modelo e do zero. Sou uma startup, quero levantar grana contigo, ou tenho um projeto que quero levantar grana contigo, como é que eu faço? Legal. Aqui, realmente, assim, a nível regulatório, pode ser qualquer tipo de empresa, desde uma startup, ou que nesse momento faturou até 40 milhões de reais no ano anterior, tá? E realmente não precisa ser startup, tá? Hoje em Faturar dia, mais de 40 não pode. ter faturado no ano anterior, Tá. tá? Não pode. Dentro desse modelo atual, nada impede de ter empresas no ecossistema dela que participem, né? Mas por CNPJ, Entendi. não pode, segundo as limitações da CVM atuais, que estão aumentando. Esse semestre aí já está previsto aumentar para mais de 100 milhões. Mas, dito isso, uma empresa, o cara, né, eventualmente já está ali com 3 milhões de reais no banco, era o limite dele máximo, né? Eventualmente perdeu a garantia que tinha. Existem várias estruturas de garantia que podem ser utilizadas, mas o cara quer mais capital de giro, por exemplo. Né? O cara não quer sócio, não quer vender equity dele, não é startup, um negócio que já roda bem, é um restaurante, é um mercado, ele pode ser diferentes tipos de negócio. Então o cara quer pegar um dinheiro emprestado. Só que no banco ele não está conseguindo mais, já antecipou o cartão de crédito que tinha de antecipar também. Eventualmente acontece, o cara está numa forma de crescimento tão agressiva, né, que ele resolve fazer isso, ou até como ação de marketing. Ó, vou permitir que o mercado participe do meu sucesso. Né? Então ele pode chegar na Raqueta, a gente faz inicialmente a consultoria inicial, em que a gente tem que analisar toda a parte jurídica, contábil, financeira, mas também do negócio do cara, para a gente ajudar. A gente faz consultoria mesmo de negócio pro cara, para ver se realmente faz sentido ele pegar dinheiro. Né? Porque dinheiro de mercado de fora é o dinheiro mais caro que existe, né? Sempre é ideal você pegar dinheiro de cliente, né? E a partir do momento que a gente percebe que ele está certo, a gente tem essa oportunidade de fazer uma tokenização de uma dívida para ele. Então, um cliente desse, que queira, por exemplo, 3 milhões de reais de capital de giro, ele pode fazer uma oferta com a gente, colocar no mercado a oportunidade das pessoas emprestarem 3 milhões para ele. E ele vai definir o valor mínimo e todas as outras condições de devolução desse investimento. Normalmente, quando você vai no banco, o banco vai lá e dita a regra. Ó, você tem aí 6 meses de carência, me devolve esse dinheiro em 2 anos, o juro é tal. Né? Aqui não. Quem define essas regras é o tomador, é o empresário. Então ele vai chegar, eu quero 3 milhões de reais, vou devolver, rapidamente aqui falando, né? Vou devolver 4 milhões daqui a 1 ano e meio, e a partir dos 6 meses eu vou devolver os juros. Né? E o ticket mínimo vai ser 10 mil reais. Quem quiser investir a partir de 10 mil reais pode. E aí, o mercado, como se fosse uma espécie de IPO mesmo, de Bolsa de Valores, vai poder investir nele. E o cara, que às vezes é o cara de São Paulo, mas tem gente que pode investir do Rio Grande do Sul ao Piauí. Né? E aí, E nunca é equity, sempre é dívida. não, pode ser equity também. Falando, dando exemplo de dívida, porque Entendi. é diferente, é um pouco mais sólido, talvez, menos arriscado, mas a gente tem qualquer tipo de financiamento. A gente tem 5 modelos hoje. Um deles é mútuo conversível em equity, tem nota comercial, que a renda é pré-fixada, o juro é pré-fixado. Tem um modelo de nota comercial com revenue share, que literalmente vai amortizando de acordo com o faturamento da empresa mês a mês. Tem um modelo de SCP imobiliária, por exemplo, ou de qualquer outro projeto, em que te tokeniza diretamente a SCP e as pessoas que investirem em casa podem receber o dividendo mensalmente, coisa que o equity não permite. Tem diferentes formatos. Até cédula de produtor rural financeiro, a gente tem o CPRF para o mercado agro. Caraca. Fred, eu achei interessante tu falou o seguinte, pô, antes do cara conseguir entrar, passa por um crivo de vocês, né? Sim. Passa por um crivo da Raqueta. Eu queria fazer uma pergunta pra ti na ponta de A. Então, por exemplo, hoje você falou, cara, se a gente quiser aqui nós três, a gente senta hoje à tarde, a gente cria umas 30 empresas de inteligência artificial. E tem muito. E eu vejo elas surgindo quanto elas indo embora, né? A gente analisa bastante concorrente, tem uns que eu chamo aqui, sem brincadeira, 4 meses, o número do cara já não existe mais de soluções parecidas com a nossa. Como que tu vê essas soluções de IA sendo criadas? Porque a maioria delas tem um vendor lock-in muito forte, né? Que se o provedor do cara resolve subir o preço, ela vai embora. Não, então, eu boto mais, conclui. Não, por favor. Era isso. Primeiro, né, a gente sabe quando a gente olha reporte da OpenAI, né, os caras gastaram 50 bi faturando
30, né? Então os caras dão 20 bi de prejuízo e aumentando a correlação entre a receita e o prejuízo. Todos eles são deficitários e a gente sabe que o valor que a gente paga de token hoje é um valor subsidiado. E esse valor, cara, em algum momento os caras vão falar, galera, ó, igual o Uber, né? Exatamente. Agora eu tô sozinho, toma aqui, Me dá uma mão, né? dobro, né, do Exatamente. valor. Porque, tipo, se os caras dão esse percentual de prejuízo, a gente tá falando de um ajuste algo próximo entre 60% a 70% do valor que a gente paga hoje. Isso com a gente já quase que zera a margem. Não, né? e aí você tem que repassar isso pro teu cliente. Por exemplo, no caso na ponta do cliente agora, o que ele tá olhando é quanto de ROI que essa ferramenta tá trazendo para ele. Como o Thiago falou, quando você pega no passado, cara, era mais fácil vender IA do que vender calça jeans. Hoje em dia o cliente já começa a perguntar para você, ele é muito mais questionador do que ele era antes. Porque, geralmente, por exemplo, no Já Arena. se ferrou com alguém. No Arena eu pergunto, que é um produto nosso de educação, e lá eu tenho uma palestra que eu faço lá de IA. Eu pergunto pro cara, quem que já perdeu dinheiro com IA? Cara, assim, é 90% do pessoal. Então o cara tá meio gato escaldado, né? O cara tá meio doído com isso daí. Então é muito mais questionador. E aí, quando você vai repassar isso pro cliente, pode ser que ele fale, cara, não faz sentido para mim. Como que vocês avaliam hoje, nessa ponta, essas soluções de inteligência artificial, que eu acredito que deva ser o que mais... Cara, e só para fechar esse elo, né, o Mark Benioff quase renomeou a Salesforce para Agentforce. Sim. Né? Porque, tipo, velho, vai ser o futuro. A AWS criou o AWS Connect, né, que é como se fosse uma porta de entrada para tudo que você vai usar de IA. A TOTS criou o Lynx. A SAP está criando um negócio. Por quê? Porque o modelo de negócio SaaS, que tem uma correlação com venda de usuário, vai acabar. E o próprio Benioff falou que vai ser pelo uso, porque, cara, antigamente eu precisava de 100 usuários do Salesforce, agora eu preciso de 4 e 2 agentes fazendo atualização e gerando os reportes que eu preciso e não vou nem mais entrar lá naquele negócio. Pelo celular eu vou perguntar quanto vendeu hoje e o agente vai me trazer. As empresas de tecnologia, todas elas estão tendo uma redução de valor na bolsa, né? Elas estão em queda, principalmente por conta dessa grande interrogação em relação ao modelo. Paralelamente a isso, a gente vê plataformas de vibe code, como Lovable, como o próprio Cloud, permitindo com que você, com baixíssima barreira de entrada, ou consiga criar um produto, ou substituir 100% um produto utilizando esses caras. Então, cara, nesse contexto louco, velho, como é que ficam as startups, uma vez que eu não consigo manter diferencial competitivo, uma vez que as barreiras de mercado estão desaparecendo e que, né, o meu modelo de monetização está sendo questionado por todos? É extremamente arriscado. E quem tem essa resposta na ponta da língua aí pode ser o cara mais rico do mundo, né? A verdade é essa, né? Tá muito difícil de prever qualquer coisa. O mercado é muito recente, muito imaturo ainda, né? Ontem mesmo a OpenAI descontinuou a Sora, que em teoria ia acabar com Hollywood. Pô, né? exatamente. Mas também hoje já anunciou que vai dobrar a quantidade de funcionário. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Que do mesmo jeito que em teoria eles para estar reduzindo a quantidade de funcionário porque vão usar mais agentes, eles mesmo estão contratando mais. Enfim, tudo é muito recente, né? Tu tem que ficar muito... há muitos anos que eu uso inteligência artificial, que a gente participa de processos de grandes empresas que criaram em cima disso. E tem que lembrar o que é meio e o que é fim, né? A empresa é empresa, né? Tem que pensar como é que ela resolve o problema do cliente. Você não pode, por exemplo, tinha muitos startups que chegavam para mim, não, ganhei $100 mil de crédito da AWS. Se você não botar esse dinheiro na ponta, quando você começar a gastar, né, de verdade, você pode matar seu negócio. Então tem que considerar isso e cenários ainda muito piores, né? Hoje você resolve com a LLM legal uma porrada de agente, mas e se esse negócio virar inviável? Você vai fazer como? Vai contratar estagiário, né? Que em teoria você está economizando muito com o time, né? Então tudo é muito imaturo e recente. A gente tenta, né, passar toda a nossa avaliação dos negócios que a gente coloca à disposição, né, para investimento, mas startup, como eu falei, é das coisas que eu menos tenho olhado, porque é muito risco mesmo. Né? Mas eu já captei, 2 anos atrás, a gente captou para inteligência artificial de investimentos, tá? Sediada até, tem empresa no Brasil e já operam nos Estados Unidos também, que foi a Kinvi, um super sucesso, mas eles também estão se reinventando, porque eles eram extremamente pioneiros naquele momento e hoje existem vários modelos já mais avançados, né? Porque toda semana, de novo, uma feature dessa de uma super LLM acaba matando um monte de startup. E nesse sentido, a gente já teve cases aqui matadores no Brasil. A média de empresas que fazem rodadas, de quantidade de pessoas que fazem rodadas em plataformas como a nossa, é de 100 pessoas. Né, 117, historicamente, pela CVM. Eu já fiz rodada com 13.600 pessoas, porque lá atrás eu fiz um investimento de superior a R$20 milhões em tecnologia para fazer essa tokenização, tornar todo o processo mais rápido. Isso ainda é uma vantagem competitiva muito grande para mim. Mas se o mercado não tiver apetite, acaba que é uma vantagem que não acontece para todo mundo. Mesma coisa em relação ao uso de IA. Né? Tem que ver se o que está sendo
pago e valorizado no mercado está de acordo com o que você fez de investimento também, né? Então, não dá para basear seu modelo de negócio numa novidade, né? Fred, tem pra gente fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, seja um founder, seja alguém que está querendo virar anjo e investir em startup, seja um executivo que está ganhando quase 8 dígitos por mês pensando em empreender, o que você deixaria de mensagem? Por mês não, né? Por ano, né? Pelo amor de Deus. Por ano. Senão não tinha sairia saído, nunca. Não sei se eu tenho essa força de vontade. Não, aqui é principalmente uma coisa que é super relevante é você nunca, né, arriscar demais, né, baseado em emoção, né? É buscar apoio de especialistas, né? Então, se for fazer algum tipo de investimento nesse sentido, vá via alguma plataforma, de preferência regulada, né? Conversa com as pessoas aí que influenciam na sua vida para ver se faz sentido, porque você tirar dinheiro da sua família para colocar em outro lugar é sempre uma responsabilidade muito grande, né? Por outro lado, o cara que eu gosto mais de ajudar, eu não venho no mercado financeiro, né? Eu sou o cara de tecnologia, de inovação. Então, a gente construiu uma plataforma de afiliado que remunera quem atrai investidores para nossas rodadas. Então, eu remunero um assessor de investimento, eu remunero um influencer, eu remunero empresas de mídia que podem atrair investidores para aquelas rodadas que te faz, né? Mas onde eu invisto mais meu tempo é realmente ajudando um empresário. E é esse cara que eu gosto de falar mais para tentar ajudar ele ao máximo ali a devolver o dinheiro que ele captar também, que é uma responsabilidade muito grande você captar dinheiro dos outros, né? Então é isso que eu queria, a principal mensagem é para você que está pensando em pegar dinheiro de outro, saiba que tem que ser feito com muito carinho e paciência, né? Sensacional. Olha, você que chegou até aqui, antes de você ir embora, dá um print na sua tela, vai lá nos teus stories do Instagram, joga @Thiago com TH Reis, @Fred Santoro, Alexandre Clepa. Alexandre Clepa e Growth Machine BR. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. E já aproveita, marque se seguir, deixa sua curtida e eu te vejo no próximo episódio.